Meu nome é Pamela, eu tenho 21 anos. Eu nasci em São Paulo, mas eu vivi também em Guarulhos, depois São Paulo e agora Osasco. Eu faço relações públicas. A minha primeira memória da infância é em Guarulhos, na verdade. Eu morei em Guarulhos até meus 5 ou 6 anos e eu morava com meus avós. E minha primeira memória é meus pais, eles trabalhavam de domingo a domingo, então eu estudava num semi-internato, eu só voltava pra casa à noite. E aí meu avô, ele sempre achou muito absurdo eu ter que ir pra escola de fim de semana. Então minha mãe me deixava lá de manhãzinha e à tarde, todo fim de semana, ele inventava uma desculpa pra meio que me roubar. E a gente ia num parque de diversões que tinha lá perto de casa. Era uma escola bilíngue de artes. Então eu fazia de tudo, eu fazia dança, fazia teatro, todas as minhas aulas eram em inglês. Como eu disse, era uma escola de artes, né? Então a gente era muito pequeno, obviamente não tinha aula normal, mas a gente tinha toda semana uma mini apresentação nova. Então eu fazia balé, fazia jazz, eu fazia teatro musical, e cada semana a gente fazia um. Então eu fui... Vários dos meus musicais que são os meus favoritos até hoje eu apresentei nessa época. Nessa época eu fiquei encantada por dança, por música, que são coisas que até hoje eu gosto muito. Todo esse espaço, que não foi muito longo, foi mais ou menos dos 2 aos 6 anos, que foi quando eu mudei de escola, é um espaço, no geral, muito feliz. Eu era bem pequena e eles eram meio que todos festivais de arte. Eu lembro de ser uma coisa muito, muito colorida. Eu via as pessoas lá no meio e eu pensava que era quase como se a gente não estivesse no mundo real, sabe? Era algo tão lúdico que eu parecia estar fora do nosso espaço de convivência real. Eu fiz teatro praticamente a vida inteira, então desde que eu tenho uns 4 anos eu apresento. Mas era uma coisa muito pequena quando eu era criança, era só pais e alunos, sabe? A minha peça favorita foi a primeira que eu fiz, que foi para um grande público, e ela não é uma peça que existia previamente, ela foi escrita pelos professores, eu acredito que sejam os professores de lá, e ela contava a história do Brasil por meio do folclore brasileiro. E aí essa peça era da Yara, e eu lembro de ser bem pequenininha, e os professores usaram aquelas tintas em spray pra pintar meu cabelo, e eu achei incrível mudar a cor do cabelo. Eu ficava super emocionada. Eu tinha uma fala que na minha cabeça era enorme, eu tinha falado 2 minutos, mas eu lembro que tava minha família inteira, minha família é enorme, então tinham tipo 30 pessoas me assistindo, o palco era quase só nosso, e quando eu entrei todo mundo gritou, e foi a primeira vez que eu fui tipo aplaudida de pé, foi incrível. Eu senti que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Eu falei, meu Deus, eu adoro que as pessoas me adorem. É incrível, eu fiquei muito feliz. Então, foi todo um período muito estranho, né? Porque eu saí da casa dos meus avós, eu comecei a morar sem ter minha família perto. Eu tenho uma família muito grande, muito unida. Então eu comecei a morar num lugar completamente diferente, sem as pessoas que eu estava acostumada, numa escola que não tinha os mesmos valores, se é que eu posso dizer assim, que a outra. Então foi um período que eu odiei muito. Nesse período também, a minha mãe, ela não se mudou junto com a gente, né? Eu fui com meu pai e minha mãe foi depois. E eu sou muito apegada à minha mãe, sempre fui. Então foi um caos. Eu mesma fiz um caos nessa história. Eu lembro de ligar pra minha mãe e falar: mãe, eu preciso que você volte pra casa, porque meu pai não tá me dando nada pra comer de manhã. O coitado, todo dia fazendo meu café, eu só queria ver em casa. O meu pai, ele sempre foi muito atencioso e ele sempre soube fazer tudo de casa, não foi um problema. Não, foi um período bem curto, foi só o tempo da minha mãe adaptar, ela ia se mudar de trabalho nessa época, né, então foi só a transição. Mas como eu era pequena, na minha cabeça foram tipo 5 anos, mas na real foi 3 meses. E meu pai, ele sempre foi muito atencioso, então ele fazia tudo. É que realmente foi um período meio complicado, eu tive que acordar 4 da manhã pra ir pra escola, porque eu, mesmo tendo me mudado, eu ainda morava muito longe. Eu passava o dia inteiro fora da minha casa, eu saía da escola meio-dia e chegava em casa 4 horas. Então eu acho que, no geral, eu tava, pra uma criança, era um negócio que abalava muito, sabe? Eu tava meio que adaptada à rotina, né? Porque com o tempo você vai acostumando. E ela só foi se adaptando junto. Então, porque antes meu pai fazia sozinho, né? Coisas básicas do dia a dia, né? Me levar até a perua de manhã, me botar pra dormir. A minha mãe, ela começou a fazer junto e a gente voltou à rotina normal. Eu morava muito perto de uma doceria. Não era uma doceria, era uma mulher que fazia doces, né? E ela fazia a melhor torta de morango que eu já comi na minha vida. Essa mulher, ela já faleceu.
Mas eu nunca mais encontrei uma torta de morango tão boa. E na minha cabeça, aquela casa que eu tenho até hoje, ela tem cheiro de torta de morango. Eu fui pra uma escola em Osasco, que foi onde eu estudei até eu terminar meus estudos, que chamava Fundação Bradesco. Lá na Fundação eles não são muito da arte, é uma escola bem mais séria. O nosso foco desde sempre é vestibular, mas eu conheci gente assim que eu gosto muito. Vários dos meus amigos de hoje que são muito próximos eu conheci lá. E foi uma ótima escola. Ela era muito severa. A gente não podia fazer umas coisas meio ridículas, tipo levar a garrafinha de água, mas a gente encontrava um jeito de, sei lá, ser feliz. Passei a minha vida inteira lá, né? Eu falei que eu conheci muitas das minhas melhores amigas da fundação, mas eu sempre fui uma aluna muito dedicada, né? Eu gosto de ir bem, e por causa disso eu ganhei várias coisas durante a escola. Eu também participei de um monte de coisa, tipo uns festivais, participei de Olimpíadas, de matemática, de história, enfim. Mas uma memória que eu gosto muito, eu ganhei 2 vezes ingresso por Circo du Soleil, que na época o Bradesco patrocinava, e eu lembro que eu fiquei encantada, porque acho que quem já foi no Circo du Soleil sabe que é uma coisa mágica, assim, é muito bonito, e ganhar 2 vezes foi meio marcante. Na formação, a gente não podia fazer nenhum trabalho em grupo, era uma escola bem rígida, assim. E aí no ensino médio isso foi dando uma apaziguada, ficou mais tranquilo. E aí eu acho que a gente ficou com tanta vontade de fazer que a gente fez trabalhos muito legais. E aí entrou meu trabalho favorito, que foi gravar um curta para o Dom Casmurro. A gente fez 2, na verdade, em um deles eu fui a Capitu, no outro eu fui um dos personagens secundários, e eu confesso que eu prefiro o segundo, porque eu tava usando uma barba, a gente falou com uma voz grossa, eu achei ele muito engraçado. Mas a gente gravou em alguns dias, e todos esses dias de gravação eles foram muito legais. A gente também fez peça, a gente fez uma música pro Curtiço. Todos os trabalhos em grupo eu tenho uma memória boa, assim, eu guardo comigo. A ensino médio foi ótimo. Ele foi... Claro, eu peguei meu último ano na pandemia, e essa parte foi péssima. Foi triste, eu não tinha vontade de fazer nada, e eu ainda estava estudando junto para vestibular, tudo foi um caos. Não foi legal, mas o primeiro e o segundo ano ele foi muito bom. Eu reclamei bastante da fundação, mas ele já tinha professores excelentes, eles eram todos muito legais. E também foi o ano que eu comecei mais a entrar nesse mundo de vamos pra uma festinha e blá blá blá. Antes eu era bem nerdolinha, sabe? Minha melhor amiga da escola. Eu conheci ela, na verdade a gente se conheceu no prezinho. Como eu disse, eu ia de perua, porque eu morava meio longe e ela era da mesma perua. Aí, por alguma causa, a gente acabou se mudando e a gente ficou sem se ver até o 9º ano. Quando a gente se reencontrou no 9º ano, parecia que era a mesma coisa, e a gente depois disso nunca mais se grudou. No começo do ano, eu tava no começo do último ano do ensino médio, né? Eu tava no 3º ano. E aí existe toda aquela empolgação de, meu Deus, a gente vai ter todos os milhares de trotes que tem normalmente. Aí eu tive o primeiro trote, uma semana depois fechou tudo. E aí no começo a gente achava que ia voltar, né? Eu tive essa ideia de que ia voltar, não logo, mas sei lá, em agosto. E aí conforme o tempo foi passando e a gente começou a ter só as atividades sendo entregues em casa, eram entregues uns saquinhos assim, higienizados, a gente foi percebendo que talvez não voltasse. E quanto mais eu percebia que não, mais eu ia ficando mal, sabe? Não foi um período muito legal, eu digo, pra saúde mental. E eu também tava fazendo o cursinho da FGV. E eu tava muito empolgada, porque eu achava a FGV uma faculdade incrível, eu achei ela linda até hoje. E eu tava conhecendo muita gente que já tava formado, que era de outros cursos. E aí eu meio que perdi tudo isso, né? Eu não tive esse um ano, eu só tinha todas as minhas aulas eram de sábado de manhã até, sei lá, 7 horas da noite. E chegou um momento que eu também não queria mais assistir as aulas, eu não queria fazer nada. A gente faz churrasco pra qualquer ocasião. A minha família gosta de comemorar tudo e é sempre churrasco. Não importa se, tipo, sei lá, o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né? Ele tem 14 anos, tirou 10 numa prova, ou se alguém que não é da família descobriu um prêmio, a gente vai fazer o churrasco. Então,
eu não gosto de churrasco comida, né? Então eu sempre fico muito feliz quando tem coisas que não são churrasco no meio. Mas falando do churrasco como evento, eu acho que foi um dos últimos, assim, que eu consigo lembrar. Foi o último Natal que teve, que a gente fazia um tempo que não se reunia todo mundo, né? Porque cada um foi para um lado do mundo. E a gente passou a noite inteira jogando bingo. Todo mundo é muito competitivo, eu acho que isso vem de família. E foi o maior caos do universo. E em determinado momento, o pessoal da rua, a minha avó mora numa rua bem domiciliar, eles começaram a entrar pra participar junto com a gente e virou caos. A gente foi pra rua. Pra mim é uma memória muito divertida. Minha viagem favorita... Eu adoro me enfiar no meio do mato, né? Fazer umas trilhas pra ver umas cachoeiras bonitas. Eu não consigo lembrar exatamente pra onde a gente foi, mas foi uma viagem que eu fiz com a minha família, com parte da minha família, né? Fiz com o meu tio, com a minha tia. Aí a gente chegou lá, depois de um dia inteiro andando, e a gente fez um piquenique, ficou vivendo como se a gente não tivesse que voltar pra casa, né? Aí acabou que ficou tarde, a gente se perdeu no meio do mato. E um guarda teve que achar a gente. Parece uma história trágica, mas no final ela foi tão engraçada. E o guarda é uma pessoa tão querida que foi muito divertida. Tá. Eu queria ser atriz, mas na verdade eu quis fazer de tudo. Eu já quis ser veterinária, mas eu tenho medo de quase todos os bichos, então definitivamente não ia dar certo. Eu já quis trabalhar com moda, porque eu acho muito legal. Eu já quis ser professora. Eu quis ser professora de criança e professora de ensino médio. Só que aí eu fui pro ensino médio, eu percebi que talvez seja terrível para os professores fazer parte do ensino médio. Eu quis fazer economia também, eu cheguei a entrar na faculdade de economia antes de RP. E acho que é isso. Eu quis fazer também gastronomia, eu gosto muito de cozinhar também. Passei o ensino médio inteiro caçando o que eu queria fazer, então cada hora eu queria fazer uma coisa. Aí eu entrei num cursinho, que foi o cursinho da FGV, e nesse cursinho eu conheci um menino que fazia economia e ele trabalhava no Banco Safra. E aí ele foi descrevendo a vida dele, parecia muito legal, parecia muito incrível. Aí eu falei, quero fazer economia. Entrei no curso de economia, aí eu fiz 6 meses e durante as palestras que tinham no começo do curso, eu conheci uma menina de RP e aí depois desses 6 meses eu percebi que eu não gostava mais de economia e que eu queria fazer outra coisa. Eu chamei essa menina de RP, ela me explicou mais ou menos como era, ela não fazia aqui na ECA, mas eu fui procurar na grade qual fazia mais sentido pra mim dentro de RP, nesse momento eu já queria RP, e eu acho que a ECA fazia muito, eu achei na época que a ECA fazia total sentido. Então, eu percebi que eu tinha escolhido o curso errado quando eu recebi aquela carta dizendo que eu fui aprovada e tudo mais. E aí o pessoal da escola me ligou pra poder, sei lá, botar minha foto, não sei exatamente o que eles queriam fazer, falando que eu passei. E eu não senti absolutamente nada. Eu fiquei tipo, tá bom, vou fazer, né? Terminei a escola. E aí eu fui fazendo o curso, não é um curso ruim, eu gosto, eu acho que como um curso complementar eu faria. Mas eu fui fazendo, sabe quando você não vai sentindo nada, você não se identifica com nada? Era meio que isso o tempo todo. Eu entrei um pouquinho depois, eu entrei acho que 2 semanas depois, então a minha semana de recepção meio que não existiu. Eu fui apresentada para as entidades, eu conheci o pessoal da minha sala e eu tive prova no meu primeiro dia de aula, foi meio que assim que eu entrei na faculdade. Então eu lembro que, eu não lembro exatamente o horário que saiu, mas eu lembro que eu tava no médico e eu não consegui ver. E aí eu cheguei em casa e a minha amiga tava me ligando, essa minha amiga da escola, tava me ligando desesperadamente. E aí quando eu atendi, ela tava gritando e chorando do telefone, falando que eu tinha passado. Ela soube antes de mim. Foi muito legal. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sempre quis estudar na USP, só que eu não sabia o que eu queria fazer aqui dentro. Eu queria estar aqui, porque pra mim era tipo Harvard do Brasil, sabe? Na minha cabeça fazia todo sentido. E aí, ter encontrado o lugar que eu queria, ter passado no lugar que eu queria, num curso que fazia total sentido pra mim. E ainda assim, uma das minhas melhores amigas me contando, foi um misto de emoção. Eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu chorei, aí eu desliguei o telefone, eu liguei pros meus pais, eu falei, meu Deus, eu passei na USP.
uma coisa coletiva. E quando a gente começou as aulas, eu tenho uma outra amiga que não é a mesma, que também passou, né? A gente passou juntas. Um pouquinho antes de começar, os pais dela trouxeram a gente pra visitar por uma última vez. E depois a gente foi num restaurante japonês, a gente gosta muito de comida japonesa, né? Eu e ela. E em determinado momento o pai da Júlia, que é essa menina, ele levantou no restaurante e falou: essas meninas aqui passaram na USP. E o pessoal do restaurante, tipo, parabenizou a gente. Foi muito bonitinho. Ai, eu fiquei muito feliz. Eu já tava muito feliz, na verdade eu fiquei um pouquinho envergonhada, porque foi um momento um tanto constrangedor, mas quando passou a vergonha, foi muito legal. Um monte de estranhos virem até nossa mesa me abraçar aleatoriamente, me dar parabéns. Eu já tinha vindo na USP outras vezes, mas como eu queria fazer economia, eu tinha ido na feira, né? E aí quando eu vim pra ECA, é um sentimento completamente diferente, porque as pessoas da ECA, elas têm cara de ser da ECA. Eu não sei explicar exatamente, mas se você bater o olho, você sabe que a pessoa é da ECA. E foi no primeiro dia de uma recepção, então tava todo mundo pintado e tava todo mundo meio emocionado e perdido. E quando eu encontrei as meninas, que as primeiras que eu conheci, elas estavam tão emocionadas, tão felizes junto comigo, que foi um daqueles momentos onde você para e você pensa, tipo, eu vou guardar esse momento pra sempre. Sabe como se tivesse um espaço na sua cabeça reservado pra esse momento? Acho que foi isso que eu pensei. E também eu pensei que existiam 1 milhão de possibilidades. Naquele momento eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. No primeiro semestre, eu tive que entrevistar um RP, uma pessoa já formada em RP que trabalha com aquilo. E eu senti que existia realmente uma carreira, porque você ainda está muito encantado, né? Mas depois eu fui pensando, meu Deus, será que eu vou ter emprego? Acho que é um desespero geral e a gente carrega ele até o fim da faculdade. Mas eu vi pessoas se dando muito bem nessa área, bem felizes, assim, então foi uma aula que me marcou, porque eu consegui dar uma respirada, sabe? Acho que o nosso curso, ele não tem muito dessa parte, assim, existe um pouco de arte, assim, se a gente olhar bem lá no fundo, mas não é exatamente um curso artístico, né? É um curso bom porque você fala muito, né? Um curso de comunicação, mas ela pensando na ECA como um todo, eu não sei se ela demonstra pra fora que é uma escola de arte, sabe? Se eu não soubesse, se eu não vivesse aqui, eu acho que eu não diria que é uma escola de artes, por como ela se apresenta. Como eu disse, eu tinha na minha cabeça que eu conseguia fazer tudo. Aí eu quis fazer aula experimental de todos os esportes possíveis. Eu nunca fui bom em esportes, eu sou horrível em qualquer esporte. Não é pra mim, mas eu fiz de tudo que você imaginar. Eu fui pro ping-pong, eu fiz parte do cheerleader, esse aí durou 1 ano, durou mais tempo. Eu tentei jogar vôlei, eu tentei jogar rugby. Eu pensei em entrar no curso de nada, num coral que tem aqui, mas os horários não batiam. Eu realmente pensei que eu podia fazer tudo e que depois eu tinha virado uma atleta nata, uma cantora nata. Tinha ficado incrível, magicamente. Eu gosto até hoje do Cheer. Eu acho muito legal. É uma vibe filme, sabe? Você sente que está dentro de um filme, uma das apimentadas. Não era nem um pouco parecido, mas eu me sentia lá dentro. Só que eu não pude continuar. Primeiro porque eu realmente era bem ruim, eu sentia que eu tava atrapalhando todo mundo, coitados. Mas você vai aprendendo. O treinador, ele é muito paciente, ele me ajudou muito. Porém, o horário não batia. Era muito cedo, eu comecei a trabalhar, eu tive que largar. Eu acho que existem algumas memórias bem legais. A gente acaba passando muito tempo na ECA, mas eu lembro uma bem no comecinho. Acho que foi no primeiro ano, a gente teve uma festa, teve o primeiro abate, né, sendo estudante da USP. E eu e um grupo de amigos, a gente foi nessa festa. Acho que depois a gente não chegou nunca mais a ir a outra festa, todo mundo. Mas eu dormi na casa de uma das minhas amigas. E a gente nem era tão amiga assim, a gente acabava de se conhecer. Mas a gente se arrumou na casa dela, por um calço. E aí, amiga até hoje, muito amiga. A gente teve algumas experiências muito legais. Só que pensei em uma coisa diferente, eu participei de um evento por conta da ECA, que era para promover um programa de inovação. E aí eu conheci vários políticos e tal, e eu não acho que é uma coisa que eu teria acesso no meu dia a dia. Então, ver como funciona esse espaço que a gente não tem acesso foi
Foi algo bem diferente, foi algo que não se repetiu no resto da graduação, a gente não faz isso, né? Foi meu primeiro estágio, eu trabalhei numa empresa de varejo, focado em higiene pessoal. E foi um período meio traumático. Não, depois ele melhorou, mas no começo do estágio, todo mundo era muito quadrado, assim, as pessoas elas tinham pensamentos e ideias muito diferentes da minha. Então tudo que eu falava era um grande problema. E aí eu comecei a ficar muda no espaço. Eu lembro de uma vez que eu chamei uma das minhas gestoras, aí eu fiquei tipo, vem aqui por favor. E aí de repente alguém falou assim, o que você tá falando com ela? E eu tava falando completamente normal. Eu também nesse período fui chamada na direção pra eu aprender a falar direito com minhas colegas. Não foi legal, mas depois melhorou, eu juro que melhorou. Eu trabalhei onde eu trabalho hoje, que é uma agência de comunicação, e inclusive é super diferente, porque acho que eu pensei uma empresa muito maior, ela era uma empresa bem menor, e não era uma empresa brasileira, essa é. As pessoas, elas são muito mais abertas e elas são muito diferentes, é bem difícil encontrar pessoas iguais lá dentro, né? E mesmo assim, todo mundo meio que coexiste muito bem, é um universo enorme, porque tem uma filial aqui em São Paulo, outra no Rio e outra em Brasília, e parece que todas as engrenagens funcionam, sabe? Ninguém tenta podar o jeito do outro. Eu sonho em poder viajar muito e conhecer o mundo, porque eu acho que tem tanta coisa que a gente tem pra ver e pra viver que ficar preso num lugar só, então num país só, não é pra mim. Daqui a 5 anos eu pretendo estar formada, estar trabalhando numa área que eu goste, que eu me identifique, numa área mais de criação de conteúdo, podendo fazer uma coisa mais criativa, com um emprego flexível, porque eu acho muito importante eu poder ter um estilo de vida que faça sentido pra mim e um trabalho, e não que o meu trabalho seja todo o meu estilo de vida, sabe? E provavelmente morando em outro lugar. Eu acho que daqui a 10 anos eu vou ter estabilidade o suficiente para poder trabalhar menos, viver mais. Então eu acho que um dia normal vai ser eu acordar assim, com calma e treinar, aí depois eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer. De noite eu consigo, sabe, ter uma comida fresca que eu acabei de fazer, descansar, brincar com gato, coisas assim.